E o vídeo de hoje vai ser sobre choque cardiogênico. Então vamos lá. Contextualizando dentro das emergências clínicas, o choque cardiogênico vai se apresentar assim. O seio vai estar alterado, obviamente, ou seja, vai ter hipotensão, pulso filiforme, além de taquicardia, taquipneia, pele fria e pegajosa. Então assim que ele vai se apresentar, claro, choque cardiogênico. E por algum motivo eu tenho convicção, eu tenho suspeita de que o paciente tem um choque cardiogênico. Então a partir disso aqui começa a aplicar toda a informação que eu vou passar no restante do vídeo, tá? Então lembrar, o paciente chocado e por algum motivo eu suspeito ou tenho convicção de que é um choque cardiogênico. Lembrar que um terço dos pacientes com choque cardiogênico eles têm edema agudo de pulmão também, tá? Então vão ter alteração no sistema respiratório. E sempre ver o vídeo de ABCD, de abordagem inicial do paciente grave, tá? Isso aqui vai ficar mais claro para todo mundo. Lembre que os assuntos se conectam, todos. Então vamos lá, choque cardiogênico. A definição é um estado de hipoperfusão tecidual por disfunção cardíaca, levando a um débito cardíaco insuficiente para suprir as necessidades do organismo. Então esse é o conceito. Consequentemente, vai haver uma diminuição da oferta de oxigênio e nutrientes para os tecidos, e com isso vai levar a uma disfunção orgânica. E se ela for prolongada, ela vai evoluir com disfunção orgânica múltipla, a síndrome, que tem uma mortalidade bem elevada. Então esse é o contexto e o conceito de choque cardiogênico. Vai se manifestar da seguinte forma: o paciente vai ter uma confusão mental, uma astenia intensa, mal-estar, palpitações, dispneia, fadiga. Enfim, as manifestações clínicas que qualquer choque de qualquer etiologia levaria, tá? Então vai ter isso aqui, eu vou suspeitar na anamnese de algum choque. No exame físico vai ter a característica, né, do estado de má perfusão, com uma pele fria e pegajosa, cianose de extremidades, inclusive quando ela acontece tem um prognóstico ruim, oligúria, taquicardia, taquipneia e hipotensão. Só tem uma questão importante, uma observação importante, que no choque cardiogênico, cerca de 5,2% dos pacientes com choque cardiogênico não estão hipotensos, estão até normotensos, tá? Então, ele vai ter outros sinais, vamos supor, vai ter todos ou quase todos desse aqui, mas vai estar normotenso, mas lembre-se que um percentual dos pacientes com choque cardiogênico pode se apresentar dessa forma. O exame físico também pode trazer essas alterações, tá? Essas aqui não necessariamente vai acontecer, as anteriores sim, todas ou quase todas, mas essas aqui pode acontecer. Então, presença de bolhas acessórias, principalmente B3, turgência jugular, hepatomegalia, reflexo hepatojugular, edema periférico, dorso, membros inferiores e crepitações pulmonares, aí sugerindo já um quadro de congestão até o edema agudo de pulmão, tá? Então, pode acontecer se tiver essas alterações no exame físico, vai aumentar minha suspeita de que o paciente está com choque cardiogênico e vou prosseguir com os demais passos, tá? Após a estabilização inicial, a BCDE, que tem um vídeo só disso, como é que faz, então, rever o vídeo, tá? Eu tenho uma convicção ou suspeita de que o paciente tem um choque cardiogênico, eu vou pedir os seguintes exames laboratoriais, depois de anamnese e exame físico. Vai ser gasometria arterial, que vai vir um bicarbonato baixo, um pH, bicarbonato menor que 22, pH menor que 7,35, um lactato alto, em geral mais do que 2 milimoles por litro, tá? Uma função renal alterada, uma azotemia, até pela hipoperfusão renal por causa do choque cardiogênico. Tem que pedir CKMB e troponina, tá? Então todo paciente que suspeita o choque cardiogênico eu vou pedir obrigatoriamente. Hemograma, como em qualquer paciente grave, íons, potássio e sódio é essencial em todo paciente grave. Eu até deixei o magnésio aqui separado porque ele tem uma especial importância no choque cardiogênico, diferente de outros tipos de choque. Coagulograma, o paciente pode ser submetido à terapia trombolítica ou ter que ser submetido a um procedimento invasivo, então é interessante ter sim. E o peptídeo natriurético atrial, tá bom? Então vocês vão pedir o BNP ou pró-BNP, porque vai aumentar a chance, se tiver alto, de ser um choque cardiogênico. Em seguida, eu vou pedir os exames cardiológicos, eletrocardiograma de 12 derivações, é essencial. Todo paciente com choque cardiogênico tem que ter obrigatoriamente isso aqui, às vezes até de forma seriada, tá? Um ecocardiograma quase sempre transtorácico, que é o mais disponível, mais fácil de conseguir e traz informações importantes para a gente conduzir o caso. Pode vir uma fração de ejeção baixa, diversas alterações cardíacas e ecocardiográficas que vai alterar a condução do caso. Então é essencial pedir também, tá? Vou pedir outros exames de imagem, como raio-x de tórax,
preferencialmente para perfil, mas o paciente chocado em geral não consegue ser transportado para a unidade de radiologia, então vou pedir muitas vezes AP mesmo, que é no leito. Pode vir uma congestão pulmonar, derrame pleural, uma cefalização de fluxo, então essas são alterações comuns, tá? Ultrassom pulmonar, beira-leito, a gente vai fazer, vocês podem ver linha B. Então é importante, tá? Então esses exames aqui eu vou sempre pedir, esse aqui nem sempre está disponível, mas se tiver, façam. E uma vez eu pedindo esses exames, feita a estabilização, anamnese, exame físico, a gente sempre tem que pensar em diagnósticos diferenciais. É o que eu falei em outros vídeos. A gente só tira a pulga atrás da orelha dos diagnósticos diferenciais quando a gente faz um diagnóstico, começa um tratamento e o paciente melhora, tá? Até isso acontecer, sempre pense nos diagnósticos diferenciais, principalmente na anamnese, exame físico e na interpretação dos exames complementares que eu falei nos slides anteriores, tá? Então pode haver um choque séptico, o paciente com frequência ele está internado e invadido, né? Sonda vesical de demora, acesso central, então pode ter um choque séptico. Choque hipovolêmico por diurético é muito comum nesse contexto de choque cardiogênico. Tromboembolismo pulmonar também, tá? Um paciente que tem risco maior do TEP. E dissecção aguda de aorta, que na apresentação é um diagnóstico inicial importante, tá? Que vai ter uma dor lancinante, precordial, ou torácica, irradia para o dorso. A gente sempre tem que pensar nela como diagnóstico diferencial aí em todo choque cardiogênico. Etiologias. Então, após eu ter a convicção de que se trata de um choque cardiogênico, eu vou correr atrás das etiologias, das causas disso. Lembre que você tem que estabilizar, mas eu só vou alterar a mortalidade, só vou salvar a vida do paciente, se eu conseguir identificar a etiologia e fazer o tratamento específico dela, tá? VAM com supra e sem supra, né? Síndrome coronariana aguda, é a mais comum causa de choque cardiogênico, então sempre pensar nisso, pedir enzimas, pedir eletroseriado. Então é a causa mais comum de longe, chega a 40 ou mais por cento das causas de choque cardiogênico. A ICC descompensada, aí tem diversas etiologias, né, inclusive a isquêmica, mas pode ser hipertensiva, pode ser cardiopatia chagásica, alcoólica, dentre outras causas que tem uma ICC já crônica, né, claro, que descompensou por algum motivo. Em geral, infecções ou não aderência à medicação, por exemplo, tá? Então, se foi ICC, eu vou descobrir no eco, por exemplo, vou tirar a causa que descompensou. Taquibrade, arritmias, muito comum causar choque cardiogênico, não tão comum quanto essas três acima, né? Mas sim comuns. Valvopatias, principalmente as agudas, e miocardites, que é raro, tá? É raro a gente ver na prática, mas a gente sempre tem que pensar nisso para não deixar passar batido um diagnóstico desse, que pode fazer toda a diferença para a vida do paciente. Então, como já relatado anteriormente, vocês vão fazer o ABCD primário. Então, o MOLV, que é monitor ECG, oximetria de pulso, 2 acessos calibrosos, 16, 14 ou 18, usar oxigênio, né, o cateter nasal, máscara de alto fluxo, conforme a saturação e o esforço respiratório do paciente, e fazer, olhar vias aéreas, o briefing, que é sistema respiratório, sistema circulatório e neurológico, tá? Mais uma vez, relembrem e revisem a aula de ABCD primário. Aí eu estabilizo o paciente com isso e vou para o próximo passo, tá? No manejo terapêutico. Então, igual eu falei, o paciente pode ter alteração no BEI, insuficiência respiratória, então a cateter nasal, ou se não for suficiente, máscara de alto fluxo, se não for suficiente, VNI, que seria congestão pulmonar, embora se ele tiver muita hipotensão ou contraindicação, aí eu intubaria, tá? O C, que a gente vai estabilizar no ABCD primário, vocês vão saber como fazer isso, assistam o vídeo e vão destrinchar um pouquinho isso nos próximos slides. Em geral, o A e o D não vai ter problema não, tá? Quase sempre eu vou usar vasopressores, tá? Então, a noradrenalina, principalmente se o paciente tiver hipotenso, pressão arterial sistólica menor que 90, ou uma queda mais que 40 na pressão arterial basal, tá? Dobutamina, todo paciente com choque cardiogênico vai ter uma função cardíaca deprimida, então é interessante e é indicado a gente usar dobutamina, tá? Existem outros inotrópicos, vasopressores, só que a gente não usa na prática por baixa evidência científica, por indisponibilidade, então fica nesses dois mesmo, tá? A dose é 0,05 a 2 microgramas por quilo por minuto na nora, e da dobuta 2 a 30 microgramas por quilo por minuto. Alguns autores falam até de 2 a 40, tá? Então essa seria a dose, lembrando que não adianta virar e falar isso aqui para a equipe, tá? Vocês vão ter que fazer uma prescrição, que é reproduzível lá na prática, tá? Que na noradrenalina seria 4 ampolas em 234 ml de soro gliposado ou fisiológico, Venabig, que é 10 ml hora, e vocês vão ajustando a dose. Se continuar hipotenso, aumenta para 20, 30 e assim por diante. Se fizer hipertensão, diminui para 5 ou mesmo suspende. Dobutamina, a forma de prescrever uma ampola em 230, soro glicosado
isotônico ou fisiológico, começa com 10 ml hora e vai aumentando de 10 em 10. Vai olhando se está melhorando os sinais de má perfusão tecidual, tá? Tipo hipoperfusão, oligúria, confusão mental. Aí vocês vão ajustando a dose da dobutamina. Lembrar que no paciente, os 5,2% dos pacientes que têm choque cardiogênico, mas não estão hipotensos, a gente usa só dobuta, tá? Mas se tiver hipotenso, que é a maioria absoluta, aí você vai iniciar nora, estabiliza a pressão e depois o dobuta, ou os dois juntos. Porque não pode fazer dobuta sozinho com o paciente hipotenso, porque o paciente pode piorar a hipotensão. Lembrar de rever a aula de aminas vasoativas, tá? Que explica muito bem, de forma muito mais detalhada, isso aqui que eu estou falando, tá? Mas hoje o foco é choque cardiogênico. Se o paciente tiver risco de congestão pulmonar, eu posso concentrar a dose da dobutamina, tá? Então, em geral, coloco 2 ampolas em 210 ml, glicosado isotônico fisiológico, começo na BIC a 5 ml hora, eu vou aumentando de 5 em 5, olhando se está melhorando os sinais de hipoperfusão, tá? Ou pode fazer ainda mais concentrado, 4 ampolas em 170, 2,5 ml hora e vai aumentando de 2,5 em 2,5, tá? Na prática, às vezes a gente faz o dobuta pura, que seria 5 ampolas em um frasco vazio de 100 ml hora e começa, desculpa, de 100 ml e começa a 0,5 ml por hora, aumenta de 0,5 a 0,5. Para ser mais específico, a literatura fala até essa concentração aqui, tá? Que seria 1.000 microgramas por ml. Na prática, a gente faz essa dobuta pura, que é muito mais do que 1.000 microgramas por ml, feito na prática, mas sem um respaldo assim, importante na literatura, tá bom? Então é isso. Reposição volêmica, tá? A gente pode fazer sim, com soro fisiológico ou rim lactato, só que a gente faz quando a gente acha que o paciente está desidratado, quando ele usou muito diurético, então tem uma suspeita que existe uma hipovolemia, tá? Se não, você não tem essa suspeita, o paciente está hidratado, eu acho que ele está hipervolêmico, então esquece isso aqui, tá? Mas até 1/3 dos choques cardiogênicos pode haver sim um componente hipovolêmico, então sempre considerar. Só que eu não vou fazer 1.000 ml livre, como a gente faz habitualmente no paciente com choque de outras etiologias, tá? Em geral, a gente faz 100, 250 ml, de forma mais lenta, em 30 minutos ou até mais lentamente, tá? Sempre atentando ao risco de hipervolemia, tá? Então, o paciente, ele pode fazer hipervolemia quando a gente opta por fazer reposição volêmica, ainda mais no choque cardiogênico. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? E o paciente pode evoluir com edema agudo de pulmão, por causa da reposição volêmica que a gente fez, e isso é catastrófico. Então, tomar mais cuidado. Então é isso. Depois de estabilizar o paciente dessa forma que a gente falou, ABCDE, aminas vasopressores, reposição volêmica, se indicado, a gente vai identificar e tratar a etiologia, tá? Lembra que a causa mais comum é síndrome coronariana aguda. Vou pedir eletro, vou pedir enzimas. Então, se tiver sinais de que isso é a causa do choque cardiogênico, a gente tem que submeter o paciente ao cateterismo de urgência, tá? Então, é isso que vai fazer a diferença para tirar o paciente do risco de morte. Então é isso. Então, sempre fazer o cateterismo, levar ele para a unidade o mais rápido possível, tá? A outra causa, se for insuficiência cardíaca descompensada, a gente vai suspender as medicações que a gente usa, porque todas têm efeito de hipotensão. Então, o IECA, o BRA, né? A própria espironolactona, o carvedilol, que são as medicações que o paciente sempre vai usar, a gente vai suspender, fazer o suporte inotrópico, que a gente discutiu nos slides anteriores, que na hora do boot, esperar o paciente melhorar, controlar o fator desencadeante, é uma infecção sistêmica, então eu vou dar antibiótico, controlar isso, por exemplo. Aí depois que o paciente melhora, eu volto em doses pequenas, baixas e gradualmente vou aumentando as medicações que são para insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então essa seria a maneira. Outra causa comum de choque cardiogênico seria as taquiarritmias instáveis, a maioria supraventriculares, uma minoria ventricular, tá? Nesses casos, se tem um paciente com choque, essa é a causa do choque, eu tenho que fazer a cardioversão elétrica. Faço uma sedação, mas a gente vai ter uma aula especificamente, um vídeo especificamente sobre isso, que a gente vai como fazer a cardioversão elétrica, qual as medicações para sedar, como se faz, mas aí aqui não é o foco do vídeo. Então, cardioversão elétrica eu resolvo o problema. Uma outra causa de choque cardiogênico são bradiarritmias instáveis, tá? Então, em geral, a gente usa atropina, 1 miligrama, meio miligrama, uma ampola, pode repetir a cada 5, 15 minutos até uma dose máxima de 3 miligramas. Se não adiantar, eu posso ligar a dopamina. A prescrição são 5 ampolas em 200 ml, começa a 10 ml hora, eu vou aumentando de 10 em 10 até ter uma resposta na frequência cardíaca. E eu ganho tempo para usar um marcapasso transcutâneo. Então, tem que fazer um vídeo especificamente sobre isso. Ou transvenoso, tá? Às vezes a gente faz o transcutâneo, mas o transcutâneo às vezes nem sempre pega,
é desconfortável, então se tiver alguém que passa, ou você mesmo passar o transvenoso, seria o ideal, tá? No paciente com bradiarritmia instável, que tem hipotensão. E avaliar uma marca-passo definitivo. Então, qual é o raciocínio? A causa da bradiarritmia foi uma hipercalemia, foi um excesso de medicações que são inotrópicas negativas. Aí não, você chega até aqui, espera passar o efeito disso aí, corrige a hipercalemia e pronto, resolveu, tá? Agora, se é uma doença do nosso sinusal, por exemplo, aí vai ter que avaliar marca-passo definitivo. Então, isso aqui seria a abordagem no choque cardiogênico por causa de uma bradiarritmia. Uma outra causa menos comum, mas que sempre tem que ser pensada, são as valvopatias, principalmente agudas, tá? Que seria insuficiência aórtica aguda, severa, a gente vai falar sobre ela, que a gente vai admitir o paciente no CTI, usa-se sim nutriprusiato com muito cuidado, que pode piorar a hipotensão, mas uma vasodilatação da circulação periférica é interessante, porque diminui a pós-carga, então pode melhorar sim a insuficiência aórtica o suficiente para compensar o paciente para levar para a cirurgia cardiovascular, tá? Que quase sempre ou sempre vai ser o que vai resolver. E dobutamina, se o paciente tiver uma depressão de miocárdio, tá? Então seria essa a abordagem. E claro, o diagnóstico vai ser com ecocardiograma. Outra valvopatia aguda seria a mitral, ciência mitral aguda, tá? Lembrar que a aórtica, em geral, acontece em endocardite e dissecção aguda de aorta, então pode acontecer, tá? Já a mitral aguda pode acontecer em endocardite e uma outra causa seria disfunção de músculo papilar, ruptura de cordoalha tendínea por questões isquêmicas mesmo, tá? Então, a gente vai usar o nitroprusiato com muito cuidado, em geral no CTI, já que pode piorar a hipotensão, mas diminui a pós-carga, pode-se usar o balão intraórtico, tudo isso para fazer uma ponte na melhor condição clínica para o paciente ir para a cirurgia cardiovascular. E, finalmente, seriam as miocardites, que são mais raras causas de choque cardiogênico, mas a gente sempre tem que pensar, tá? Se nada daquilo anterior, né? Isquêmica, bradiataque, ICC descompensada, não é nada daquilo, a gente vai pensar em miocardite, tá? Etiologia viral, que são diversos vírus, mais comum que o XAP-B, mas pode ter enterovírus, adenovírus e agora, né, até o coronavírus. Etiologia autoimune, por exemplo, lúpus e vasculites, tá? O diagnóstico quase sempre é com ressonância cardíaca, já que a biópsia endomiocárdica ela é difícil de ser disponível e tem baixa sensibilidade, um exame mais invasivo. Então é isso. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Lembrando, gente, de curtir, comentar no comentário, dar sugestões de novos vídeos, compartilhar experiências que vocês tiveram durante o plantão e qualquer outra reclamação ou sugestão mesmo para a gente melhorar cada vez mais o conteúdo. Se inscrever no canal para que eu vou estar sempre atualizando ou fazendo outros vídeos, outros conteúdos, que vocês possam estar também se atualizando aí, tá bom? Então, um abraço, até mais.